Deus é tudo. Nós vamos partilhar um pouquinho hoje, nesse primeiro grupo, sobre a efusão do Espírito Santo. Para aqueles que não sabem, ou talvez nunca tiveram estudado essa palavra, efusão, significa o derramar, o derramamento, a força de batismo. Eu estava pensando, quando se fala em derramar, hoje o que mais derrama na minha vida é o leite na minha casa. Como o leite derrama, eu nunca vi isso, nem a minha esposa. Sempre reclama que o leite está derramando. Vocês não fazem isso, né? Derrama, coloca para ferver e esquece do mundo. Toda semana o fogão está daquele jeito. E a gente fica imaginando o que é, a partir daí, o que é o derramar. Por que o leite derramou? Qual a ideia que a gente tem? Porque ele transbordou, não tinha mais para onde ir e ele derramou. Quando a gente vê a chuva caindo, a gente imagina o quê? Que o céu está transbordando do quê? De água. E ainda culpam o pobre de São Pedro que está lavando o céu, né? Mas na verdade existe um derramamento da água para nós. Quando a gente fala da efusão do Espírito Santo, então a gente logo entende que existe o quê? Um derramamento do Espírito Santo. E a gente vai entender que não tem como falar da efusão deste derramamento do Espírito Santo sem passarmos pela sua raiz, que é Pentecostes, onde Jesus diz aos apóstolos, aos discípulos: permaneçam em Jerusalém, para que se cumpra a palavra do Pai, para que se cumpra o derramamento do Espírito Santo. E é interessante nós observarmos essa passagem, que fica em Atos 2, daqui a pouquinho a gente pega, a obediência dos apóstolos, porque Jesus tinha morrido, mas ele disse: permanecei em Jerusalém, esperai o derramamento do Espírito Santo. Os apóstolos foram obedientes a Jesus e esperaram. E diz um ditado que quem espera sempre alcança. Aqueles que perseveraram, que esperaram, alcançaram aquilo que tinha sido como promessa para eles, que era o derramamento do Espírito Santo. A palavra nos diz em Atos 2, quem tiver a sua Bíblia pega junto comigo, dos versículos 1 até o 4, onde diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A palavra diz para nós que repousaram sobre eles línguas de fogo. Toda vez que a gente vê a palavra fogo na Bíblia, a gente já vê aí uma ligação direta com a presença de Deus, com o poder de Deus. Aqui diz que desceu sobre eles línguas de fogo e repousaram sobre cada um deles o poder de Deus, a presença de Deus. E diz que eles ficaram cheios
do Espírito Santo. Houve um derramamento em Pentecostes. Hoje, quando nós falamos que nós estamos precisando de uma efusão do Espírito Santo, é porque nós precisamos atualizar a palavra, atualizar Pentecostes em nossas vidas. É interessante para nós sabermos que eles estavam lá, mas eles não estavam obrigados. Eles não precisavam estar lá. Eles não precisavam, mas estavam lá. Assim como nós hoje não somos obrigados a estarmos aqui, mas aqui estamos. E da obediência em Jesus vem a fé nas palavras do Senhor. Eles acreditaram fielmente que algo iria transformar a vida deles. E hoje a palavra nos diz que nós precisamos atualizar em nossas vidas essa passagem, esse Pentecostes. A questão é que quando se fala de efusão do Espírito Santo, deste derramamento do Espírito, da graça, é automaticamente necessário abrirmos o nosso coração para isso, desejarmos e termos fé. E termos fé. Eu creio que hoje nós estamos no estágio de religião, onde as pessoas estão indo conforme o vento vai soprando para as suas vontades. Se eu estou precisando de uma prosperidade, eu vou onde me oferecem uma prosperidade. Se eu vou onde me oferecem eu deixar a minha cadeira de rodas, as minhas muletas, é lá que eu vou. Se me oferecem a minha paz interior, o meu casamento, meu maior sonho, é para lá que eu vou. Não quero decepcionar ninguém, mas hoje o que o grupo de oração, a comunidade de fidelidade vem oferecer é justamente o cumprimento da palavra de Deus, o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Amém. Espero que os nossos corações sintam-se admirados com essa notícia, como no Evangelho de domingo que nós tivemos, como na liturgia da Semana das Admirações dos Apóstolos. Partindo dessa vontade, eu queria partilhar com vocês que a fé tem que acontecer no nosso coração para que a graça possa entrar. A efusão do Espírito para nós é a investidura de poder. Deus, através do derramamento do seu Espírito, nos dá todo o seu poder para que possamos agir com sabedoria, para que possamos viver como cristãos. Eu estava pensando ontem, diante dessa reflexão que nós iríamos fazer hoje, nos banhos de chuva que nós gostávamos de tomar. Hoje a gente toma porque sai de manhã e a chuva nos pega à tarde. Mas eu não sei se vocês já puderam curtir aquele banho de chuva. De sair falando, eu quero tomar um banho de chuva. Não é aquele banho quando você passa, está na calçada e vem um carro e te dá aquele banho. Não, não é esse banho. É aquele banho que você abrir a sua porta e falar, não, eu quero ficar na chuva. Quem já fez essa experiência, levanta a mão para a gente saber. Glória a Deus. Houve um desejo de ver aquela chuva e de falar, eu quero estar debaixo dessa chuva. É diferente de, como eu falei, de você ser surpreendido por uma chuva e se irritar com aquela chuva porque se molhou, porque te molharam e aquela murmuração toda. Esses banhos de chuvas hoje estão tão raros. Ou engano eu? O que vocês acham? Estão raros?
criança vai ficar na chuva, o pai fala o quê? Menino, sai daí. Você vai ficar gripado. Já pensando no bolso que vai ter que gastar depois com a gripe do menino. Ou seja, hoje existe uma certa barreira para que nem se pegue um banho de chuva. Irmãos, quero trazer para vocês a mesma comparação com o que nós estamos vivendo ano a ano. O céu está se abrindo para aqueles que querem ficar embaixo. Para aqueles que não querem ficar embaixo, o céu está se fechando. Simples assim. Deus está derramando o seu Espírito para aqueles que estão dispostos a sair e tomar um banho do Espírito Santo. Simples assim. Para aqueles que não querem, está tudo fechado. E não é porque Deus é mau, Deus não é mau, Deus é bom ao extremo. A questão é que as pessoas não mais desejam se banhar da graça de Deus. Se banhar da graça de Deus. Para aqueles que já pegaram banho de chuva, qual é a sensação depois do banho de chuva? Qual é? Você volta resmungando? Não aproveitou, não curtiu bastante? Até mesmo se você tomou uma bronquinha, mas valeu a pena. Voltou sorrindo? Voltou. Depois disso você foi fazer o quê? De que jeito? Quente. Uma combinação perfeita. Um banho de chuva e depois um banho quente. Irmãos, hoje os céus se abrem para aqueles que querem tomar banho, para aqueles que querem se banhar no Espírito. E para aqueles que querem tomar um banho quente depois, pegue comigo a mesma palavra em Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8, onde diz: assim reunidos, eles me interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Irmãos, para você que tomou um banho quente após o banho de chuva e ficou satisfeito, raciocina junto comigo. Quando tomamos um banho do Espírito Santo, o banho quente é justamente ser testemunha viva da palavra de Deus. Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Ou seja, nós às vezes fazemos uma ligação da efusão do Espírito Santo apenas no orar em línguas. Não é assim. É um sinal apenas da efusão do Espírito, a oração em línguas. Mas a palavra nos diz que aquele que tem a sua experiência, aquele que se colocou na efusão do Espírito Santo, vai receber a força do Espírito e vai ser uma testemunha de Jesus. Assim como eu estou falando para vocês agora, porque fui banhado no Espírito e hoje dou testemunha da graça de Deus. O Senhor nos chama a sermos testemunhas, mas antes Ele quer nos dar um banho, quer derramar do seu Espírito sobre todos nós, quer nos dar a sua força, e justamente o Senhor nos diz que quer dar a sua
corações. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe do nosso interior. E é justamente por isso que Ele quer, literalmente, abrir os céus e derramar sobre nós o seu Espírito Santo. Irmãos, a palavra nos diz: aquele que quer se colocar na chuva vai se molhar. Aquele que se encher do Espírito vai transbordar. E o transbordar do Espírito é justamente ser uma testemunha do Senhor. Eu quero hoje, na unção do Espírito, partilhar com vocês que hoje muitos não querem assumir o compromisso da infusão do Espírito Santo com o Senhor, com medo de ser cobrado, com medo de ser cobrado como uma testemunha viva de Jesus. As pessoas não querem compromisso com o Senhor. Talvez por saberem já que terão certas missões em suas vidas, acabam se esquivando da efusão do Espírito Santo. A palavra nos diz que o Senhor vai nos dar forças para sermos testemunhas. Eu quero dizer a vocês que o orar em línguas é um dos sinais. Outro sinal da efusão do Espírito é a alegria. É se sentir numa felicidade tamanha que não cabe dentro de você. É fazer uma experiência com o amor de Deus. É você adquirir experiência. É você adquirir sabedoria para resolver certas coisas. Tem um irmão de comunidade que insiste em falar para mim assim: irmão, profetiza na minha vida. Eu digo para ele, sempre repito, porque ele está aqui, está escutando. Eu falo para ele: Deus te fala, você não escuta. Recentemente Deus usou, nós estávamos conversando, Deus usou a mãe dele para falar com ele. Deus nos dá sabedoria na unção do Espírito. Talvez muitos aqui, quando nós formos fazer essa dinâmica da infusão, não orem em línguas. Talvez nem venham a orar em línguas nunca, mas estão cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Hoje nós vemos pessoas com algumas características de pessoas que não têm a infusão. Basta a gente andar, de repente, faz tempo que eu não faço, eu confesso, mas basta a gente andar no ônibus em horário de pico. Como que as pessoas estão? Todas bem-humoradas, alegres e felizes? Assim? Como que elas estão? Mal-humoradas, tristes, reclamando do salário e do tempo de todos. Talvez do nosso relacionamento de trabalho, como as pessoas nos veem, sorrindo, como foi pedido aqui no início do grupo de oração: sorria, sorria, sorria. Ou será que as pessoas nos veem sempre murmurando, empurrados e reclamando? Características de pessoas que convivem na graça e características de pessoas que precisam viver na graça. Eu quero colocar isso na mão de Deus hoje na minha vida. Se eu estou nas características das pessoas que não estão na graça, na efusão do Espírito, que hoje o Senhor me banhe completamente, porque o meu coração deseja viver os sinais de quem tem uma experiência na efusão do Espírito Santo. Se você tem esse desejo no teu coração, diga comigo, feche os seus olhos. Eu preciso da efusão do Espírito Santo.